Dois, três, quatro. Esse aqui é mais um seminário que o Núcleo Pavanelli organiza, e esse a gente vai falar sobre palhaço, sobre o circo, nos nossos grupos de teatro de rua. Depois de 18 anos de grupo, né, de grupo de teatro de rua e circo, a gente resolveu falar, mas o que é isso, né? O que é agora? Qual é o momento de hoje? O que é o palhaço hoje? Precisa? Ou não mudou, ou mudou, né? Mudar, tá bom do jeito que tá. Em primeiro lugar, bem-vindos ao Largo do Paissandu. A gente fez as contas hoje, onde o circo se encontra há 129 anos. E bem-vindos ao Centro de Memória do Circo. É a primeira instituição brasileira da América do Sul consagrada à cultura e à memória do circo. A missão dele é reunir, preservar e difundir a memória e a cultura do circo. Mas você vai pra boate? Não leva sua mãe? Não leva a mãe, que é isso, rapaz? Que é isso? É só uma mãe moderna. Cara, não tem. Como é que o filho vai levar a mãe pra boate? Você é doido. Vem cá. Vamos trocar. Vamos trocar. Você vai ver como é que se faz uma mãe. Uma mãe, tá? E você vai ver como é que se faz um filho. Você vai ver como é que se faz um filho, vira aí. Ali, o que o circo fez? Diferentemente do que o teatro fez. Olhou de cima para baixo, o circo olhou no olho do brasileiro e saiu pelo Brasil. Isso que ela disse. Chega europeu, né, a maioria, a família da Bibi, os Queiroz são espanhóis, Oscarito é espanhol também, Carmen Miranda é portuguesa, minha família é portuguesa, ou seja, esses artistas vêm, mas eles chegam e se adaptam e mudam muito rapidamente, porque eles saem pelo Brasil, olhando para a cara do brasileiro, entendendo o que o brasileiro, que faz o brasileiro chorar e o que faz o brasileiro rir. Eu sinto quando muitos artistas fazem assim: o que eu como artista quero propor para o meu público, né? O que eu quero mostrar para o meu público, o que eu vou montar, o que eu vou fazer para o meu público, e é claro, pensando em que o público goste. O termo agradar no circo é um termo muito usado. A peça agradou, o espetáculo agradou, porque é um termo muito usado. E eu acho que o artista tem muito isso, falar assim: o que eu quero mostrar para o meu público, sempre. E eu acho que a visão do circo é uma visão inversa disso. É o que o público quer ver e como que eu, artista, me encaixo dentro do que ele quer ver.
Então estava com a mudança. Por que mudar? Né? O público está gostando, já tá... por que mudar? Está dando certo. Porém, quando estreia o Seu Único Pecado, o efeito é totalmente o inverso. É quase, usando uma palavra, né, talvez não seja essa palavra, quase de uma ciumeira. Quase uma coisa, ué, por que o Fernando veio lá de fora e conseguiu deixar bonito assim? A gente também consegue. E isso vai se infiltrando em todo o repertório. Por exemplo, a gente conseguiu utilizar o equipamento de iluminação que foi usado para o Seu Único Pecado, que foi usado para isso, e pensar toda a iluminação de todos os outros. Então, quer dizer, tudo vinha com uma coisa muito mais pensada, com um figurino muito mais pensado. E hoje em dia, o nosso repertório ele tem uma qualidade artística extremamente superior, fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia. Dá para entender essa expressão? Quando você começa a associar, fica muito claro. Quando você fala, sente esse cano na traqueia, é quando você associa o movimento ao que a gente viu e onde está localizado, parece que eu não assisti. E o ar esquenta, dá pra sentir? Você consegue? Tá me inspirando. Aí depois traga esse bloco pra ajudar. Sentiu o encaixar, a gente passou por isso, né? A gente pensar o circo historicamente, ele vai se moldando por diversas situações. Por exemplo, alguns impactos no circo. Impactos econômicos, regionais, de urbanização, de mercado, de mídia. Nós podemos pensar nas transformações do século XX, XXI, por exemplo, no adensamento demográfico. O lance é você aventar percursos que mal você pensaria. É quase ir para outros caminhos que naturalmente você não pensaria. Para isso precisa de uma construção. Então, os terrenos privilegiados, por exemplo, os terrenos do centro da cidade foram ocupados por circos em outras épocas. Hoje é rara, é quase impossível pensar um circo montado aqui, né, nesse terreno. Isso quer dizer que questões sociais, urbanísticas, culturais, de adensamento demográfico, determinam como é que se faz a ocupação da cidade. Sempre respirando muito entre um e outro, né? A gente fala ali, né? Vento. Cultural. Chuva. Oswald de Andrade fala bonito na abertura do romance dele, do Serafim Ponte Grande. Ele fala, andar para trás é impossível. Então, na própria transformação do mundo, o circo vai se transformando, as funções vão se transformando, né? Também tem uma frase dos africanos, em que eles dizem que o passado é uma fonte de inspiração, o presente é uma arena de respiração e o futuro é a nossa aspiração coletiva, né? Dá pra... 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, acelera 1, 2, 1, 2. Tá ok? Sim. Então, como é que você vai tocar a parte de cima? Abafou e soltou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal, acelera um pouquinho, vamos lá. Por que o circo? Por que o palhaço? Por que nós, de teatro de rua, grupos de teatro, nos aventuramos nessa? Por que a gente faz
a arte e o teatro que a gente faz do jeito que a gente faz. E a gente começa a querer levar essas questões para o teatro e usar a forma não pela forma, mas a forma a serviço de um conteúdo. 1 2 2. E aí é o nosso desafio até hoje, né? Porque às vezes dá certo e às vezes não dá certo. E a possibilidade de ter um projeto financiado, a gente ter verba para trazer gente, para ensinar para a gente o que a gente quer aprender, é, do nosso ponto de vista, uma universidade, e trazer o circo para dentro dessa universidade também é muito importante dentro do que a gente quer trabalhar com o teatro de rua. O circo sofreu um impacto de como é a transmissão de conhecimento, e nós somos aqui, na maioria, não de família tradicional, logo compramos o conhecimento. Tradicionalmente, a transmissão é em família, e para essa transmissão ser em família, tem relações de afinidade, de consanguinidade. Não importa se você estudou numa escola particular ou se foi num projeto social, alguém pagou o professor para ele estar ali. Não foi por relação de afinidade e consanguinidade. Isso resulta em enfoques diferentes, em dinâmicas diferentes que vão comunicar diferente, que vão interpretar diferente o conhecimento tradicional do circo. Tá. Beleza? Tocando. Dedão. Tu, pá. Mas o palhaço em circo não é falar, eu quero ser palhaço. Às vezes aquele mais sisudo, aquele que você pensa que não vai ser nunca, aquele que faz engraçado, nas brincadeiras, chega lá dentro, morre vestido. Conheço um monte, a gente fala morre vestido. E o outro que é aquele que nem o palpitoso. Quem olhava o palpitoso fala, mas esse cara que é o palhaço, como? O cara sisudo, nem conversa. Só que quando ele entrava em cena, ele punha para quebrar, né? Vamos lá. Porque sim, a gente acredita que é palhaço do verbo ser, não estar, na nossa pesquisa. A gente acredita que é uma opção que independe do talento, do dom cênico. Tem a ver, sim, diretamente com uma vontade de um autoconhecimento profundo e de entrar em contato com os seus maiores medos para poder fazer as pazes com ele a ponto de rir daquilo. Quando e só quando ela consegue rir daquilo mesmo, é que ela vai ter condição de fazer os outros rirem. E aí, então, aí nós temos uma linha de tensão que é muito forte no circo, que é a tensão entre o erro e o acerto, a tensão entre a vida e a morte. Essas duas tensões, elas seguram a atenção e amplificam a comunicabilidade muito. A plateia que estava sentada no primeiro número, a mais relaxada, vai chegando num determinado momento que a sua musculatura vai tensionando e é inevitável, porque ela está com medo. O que faz o palhaço, além de afirmar o grotesco? Ele faz uma afirmação de que o erro não só é possível, como é aceitável. Então, ele faz você se sentir menos mal diante do super-homem que se apresentou. E quando o palhaço entra, graças a Deus, chegou um mais estúpido do que eu. Agora eu já estou virando quase o cara, já estou me sentindo até bom, vou piscar para a mina, quem sabe ela caia na minha paquera. Essas coisas é bom primeiro examinar localmente. Por isso, tudo um espetáculo de circo ele vai ter uma coerência na sequência de números para equilibrar essa linha de vida e morte. Então nós descobrimos aí um fio da meada. Nós queremos fazer algo que leve uma arte-pedagogia de palhaço que passe por aí, que passe por essa necessidade da pessoa que realmente quer investigar o palhaço de fazer as pazes com esse medo de ser ridículo. Ou seja, a pessoa precisa saber quem ela é. Se nós quiséssemos transportar essa escrita só aproveitando só as notas que são atacadas. Tem uma coisa, uma satisfação
de quando a roda, o jogo se entrega para a brincadeira, dá uma liberdade tão grande de você não se preocupar se você é ou não é aquilo, não sou, estou errado ou não, sou questionado pela minha postura, mas você poder rir de você mesmo, assim, é uma delícia, assim, sabe? Não de você ser diminuído, você ter a sua minoria atingida e questionada, a sua liberdade questionada, isso não. Carlos me fez refletir com relação ao que é posto em cena, assim, né? E fiquei pensando muito, até em casos que já aconteceram, assim, de racismo, de qualquer tipo de preconceito, né? Que acaba sendo abordado nos espetáculos e incomoda o público de alguma maneira. Mas qual é o nosso papel se não provocar? Né? Se não incomodar mesmo, para gerar uma reflexão, né? Então, de certa maneira, eu acho que é importante, sim, a gente manter algumas questões e sendo abordadas de diversas formas, né? A gente vê diversos personagens, e muita gente às vezes fala, pô, maior machismo, né? Porque a mulher ali é... Não, mas que bom que isso é apresentado de alguma maneira para que a gente possa, né, refletir com relação a isso. Acelerou. Vamos lá. Quando a gente fala de minoria, a gente realmente está falando que as minorias, se somadas, são uma maioria. O perigo, o problema, não é ser minoria. Não tem nada de errado em ser minoria. O perigo é a gente se fechar nessa minoria e esquecer do resto, né? Então, eu faço um apelo, que foi o que me inquietou. Eu acho que sim, todas essas lutas são autênticas, não podemos deixar de falar das coisas. A questão é que a gente não pode se fechar, segmentar, porque a gente enfraquece. Obrigado, obrigado. Deixa eu lembrar. Tem que ter as roupinhas, sabe? A gente vai brincar. Se essa pessoa ela for gorda como eu me sinto super à vontade de brincar com o gordo. Porque eu tô partindo do pressuposto da igualdade, tá ligado? Mas a gente não tem uma liberdade de praticar um humor que brinque com a questão racial ou com a questão de gênero. Aí a questão de gênero, por exemplo, eu acho que ela é algo passível do riso. Ela é algo muito passível do riso porque ela é um tabu social. Erra, cara, é normal, entende? A busca é, assumo enquanto preconceituoso, nós assumimos, acho que eles assumem também, e a luta é, aprendendo e a gente vai nessa lida, tentando fazer o máximo de prazer possível pro outro, e entendendo até onde é o limite, porque, cara, tem uma linha, e ela é tênue, fina e pequena. Eu também acho que esse lugar... O palhaço tem até um compromisso de quebrar alguns tabus. Mas não zoaria se tivesse, por exemplo, uma pessoa que tivesse um perfil de um homossexual que tivesse aquele estigma de bichinha, por exemplo, sabe? Fragilizada. Acho que não seria correto um palhaço ir lá e tirar sarro daquilo se a pessoa não estivesse predisposta a brincar com aquilo. Então, pra gente, o politicamente correto no humor, em relação ao palhaço, dentro de uma peça de gado tradicional, que não tem um tema maior sendo discutido, ela passa pela visão de mundo que a gente tem das relações. Agora, quando tem uma discussão política mais contundente, aí eu acho que tem que estar alinhado com esse discurso político. Oh, não, seu Mafadão, você mexeu com a minha garota! No preto, hein? No preto, hein? Ô,
Cachorro, se quiser deitar, subir. O Gabriel pode fazer uma limpeza. Vocês estão tortos aí, ó. Vocês estão tortos, ó. Tá me levando pro lado direito. Agora equilibrou. Quer dizer, ele vai fazer um peso. Se você quiser descer, avisa sempre antes. Tá, eu vou fazer o quê aqui? Ele vai fazer um peso, nada. Vai aliviar só. Nós temos que arrumar nossa mão. Se você desequilibrar, aí, só pra mim aqui, ó. Fecha mais sua perna, Lucas. Gente, aí, estão segurando. Vai. Vem. Rolou. Aí, desce, Lucas. Volta aí, desce. Eu daria agora uns 5 mil reais se você soubesse quem foi que morreu primeiro. Eu dava 6. Ah, 6 mil, 5 mil. Só o cara falar como foi o cara que morreu primeiro. Fui eu. Senta aí. Aí você vai contar a história. Eu vou contar a história. A história é sensacional. Essa é a história do meu tio-avô. Do Ele seu morava tio-avô. lá no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso? No tempo que era tudo a luz de vela ainda. Sei. E ele era o quê? Ele é da caipira. Não, caçador. Caçador. E caçava o quê? Paco. Isso, mas já tá entendendo? Você sabe da história? Eu sei da história. Eu acho que o humor ele é muito importante nessa história, porque em vez dele estar nessa função superficial de reafirmar esses preconceitos incutidos para poder tirar o riso e aí ser satisfatório para quem está fazendo a piada, ele também pode ser revelador de provocar nessa pessoa, através do humor, esse preconceito que está ali enraizado, que às vezes de maneira racional ela não vai deixar transparecer, mas que numa situação que você pode pôr em cena, ela pode se confundir com aquilo, ela pode falar assim, é pra rir ou não é pra rir? Eles estão criticando ou estão, sabe? Esse lugar eu acho que é interessante, eu acho que é um lugar que a gente pode contribuir bastante. Né? Como a gente vai defender uma ideia em conjunto? Né? Como a gente vai defender algo e ser coerente quanto obra fechada? Né? Então a gente tem essas contradições entre grupo também, enquanto movimento lá em Santos, na Baixada, que também tem uma parte extremamente conservadora e completamente rendida às seduções do capital. Tem gente lá, né? E a gente é obrigado a conviver e a trabalhar, e a encarar como classe e a trabalhar em prol de uma melhoria no nosso teatro, nas condições de a gente fazer teatro lá. Porque a gente está sendo obrigado cada vez mais a um processo de um êxodo desnatural, em função desse pensamento extremamente conservador, aonde a nossa arte não encontra reflexo. Você quer que eu enterre no seu amigo? Enterra, melhor para enterrar ele. Não nele. Entendi. Mas tá precisando do quê então? Um dinheirinho, cara. Um dinheirinho. O riso é potente pra caralho. E aí é que tá a questão, né? Assim como as palavras, ele também tá em disputa, o riso, né? Se a gente está à esquerda, a sociedade está dividida em classe, é nossa função fazer com que essa arma não seja um esvaziador. Eu penso que a potência dele, no nosso esforço, é trabalhar para que ela seja a serviço para serviço de uma consciência. Porque a potência dele está nessa característica de não ser explicativo, né? É a pessoa que faz o processo de entender para rir, né? Se você explica uma piada, a pessoa não ri, né? É uma conclusão que ela chega. Então, essa característica, né, tem um germe aí de uma coisa construída em conjunto. A gente dá elementos, mas quem no final das contas, quem faz as conexões para a piada é o público, não é você que explica, né? Então, tem essa potência aí, né? Uma ferramenta, né? Uma ferramenta muito potente que pode servir ou não para esvaziar. O que aconteceu com o viado? O viado é esperto e fugiu, rapaz. O viado esperto. O viado é esperto, caçador.
talvez pessimista de achar de que uma revolução, quando a gente fala de revolução, a revolução está muito longe, talvez a gente não está num contexto pré-revolucionário. Então a gente tem que tirar a onda do estado das coisas. A gente tem que desconstruir o que está dado. Porque talvez num tema revolucionário a comunicação vá barrar. Então a gente tem que desconstruir o que está colocado ali. O que é politicamente correto ou incorreto, a gente tem que pensar que sempre é dado por uma classe. Que o Fernando começou falando disso, Caio falou disso, vocês também falaram. É uma classe dominante. E a gente não pode se submeter ao que essa classe vem e tenta há séculos impor pra gente. E nesse sentido, o palhaço, como transgressor, cumpre muito bem o papel de dar um chute na bunda dessa elite metida. E o resto são os nossos erros e acertos, mas na relação do humano, não em relação ao que é considerado politicamente correto e incorreto, por quem, né? Então, a combinação dessas posturas do yoga com o exercício de acrobacia em dupla, de equilíbrio, que vocês, se vocês quiserem escrever lá na internet, Acro Yoga, vocês vão ver evoluções incríveis. Yoga já está posta em espetáculo. As pessoas do yoga vão assistir e falam: que coisa interessante essa. E aí pergunto para essas pessoas assim: e aí, isso aí é Acro Yoga? Não, isso não é. Isso aí é outra coisa. A gente tem muita afinidade com falas que fizeram aqui, o espetáculo tem que dar certo. A gente também parte daí. O espetáculo tem que funcionar, tem que agradar, tá ligado? Nesse sentido, por causa desse caos todo, inclusive, tipo aqui, ser muito claro, e assim, se a gente falou de luta de classes lá no começo, quando a gente aborda essa questão numa peça, tem uma que a gente chama de tentar atingir o simples, mano. O simples, que é diferente do simplório. O simplório diria, rico mal, pobre bom. Não, o simples não é isso. O simples, ele tem a complexidade que ele tem, tá ligado? Do pobre reproduzindo os valores do rico, sabe? Considerando essa complexidade, que a gente fala de tentar achar o talo do abacaxi nos nossos campos. Mano, esse daqui é disso, é isso aqui que a gente quer falar. Os lugares que a gente quer chegar não estão estabelecidos. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente sabe que o senso comum é maioria. Então, você quer fazer qualquer tipo de conexão com uma piada, você vai usar os pressupostos que as pessoas têm. Só que, peraí, se você quer negar esses pressupostos, você tem um problema. Ou você vai fazer uma peça que aponta o dedo e vai falar a verdade para as pessoas, caralho, não vai ter graça nenhuma, você não vai acessar esse lugar de comunicação que a gente preza tanto, ou você vai fazer tudo por esse lugar de comunicação, fazer tudo por esse riso e vai abrir mão de negar esse senso comum, abrir mão de... Então, esse processo de forçar esses polos opostos para tentar sair um novo resultado, acho que é meio que está nos movendo agora. Você pode talvez abaixar um pouquinho a ponta de pé para organizar. Quando você abaixou a ponta, ela estava caindo para cá, aí ela conseguiu ir mais. Só que eu estou torta. Esse pé está mais alto. Aí, dá mais. Fecha os joelhos, isso, sobe o joelho, muito bom. Tá seguro? Tô seguro. Ó, aumenta a força nas pernas contra a minha, eu te levo pra frente, vem jogando devagarzinho e aumenta a ponta, ó, tô fazendo muita força. Vem soltando devagar, 30, 20, 10, chegou, joga o peso pra cá, calma. Joga o peso pra cá, opa, e tira, isso, levanta a perna. É isso, o palhaço, o circo tem uma possibilidade de diálogo mais frutífero por um lado, né, porque não vai pela brincadeira e acaba levando, fazendo rir de si mesmo. Mas eu acho que a rua agora é um período bem cabuloso, tem
uma série de restrições que estão sendo discutidas para poder discutidas a nível de restrição política, né, do dizer, do fazer. Quando eu digo que a revolução está longe, não quer dizer que não tem luta de classe, a luta de classe está aí. Então lidar com essa tradição, tentando reatualizar os temas, para a gente é extremamente interessante. Tá pronto? Tô pronto. Entrega isso. Ei, up! Isso, sobe o peito, sobe o peito, sobe o peito. Junta as mãos atrás e puxa com as mãos, puxa forte, puxa forte. Muito bom. Abre o peito. Se você precisar ver. O mais legal é que a gente precisa, de alguma maneira, que para além dos editais do governo, a gente seja mais validado pelo povo. E que a gente, de alguma maneira, a gente tenha dinheiro para fazer isso, entende? Porque do ponto de vista da função social, a gente deveria, esses grupos, esses lugares, deveriam estar sendo pagos pelo governo por mérito. Do ponto de vista da Constituição, que tem que ter educação, saúde e cultura, nós estamos cumprindo esse papel social que poucos grupos cumprem. Então a gente precisa ter consciência disso, do que a gente faz é de extrema importância. E o que eles querem fazer conosco? Acabar conosco. Arrebentou cadeado, ocupou os descampados de litoral, cerrado, sertão, de litoral, cerrado, sertão. Acho que é impossível falar da nossa arte sem pensar que a nossa arte é considerada historicamente marginal e que nós somos de uma classe. Não dá para pensar no palhaço, na arte, no centro de pesquisa, na formação, no porquê que não tem formação para teatro de rua, no porquê que nós não estamos nas universidades sem fazer análise histórica dos nossos tempos. E a gente precisa muito, no nosso fazer, pensar em classe. O nosso fazer artístico específico ainda não conseguiu dar o salto de classe social. A gente precisa de muita formação ainda, porque nós estamos no campo da categoria. É uma categoriazinha aqui, outra ali, outra ali, outra ali, cada um brigando por si, ninguém consegue nada. Eu tava com saudade dessa sua. Agora, só foi começar a filmar. Nossa,